Bora agora de questão sobre infrações e penalidades, que eu sei que a galera adora, hein? Bora lá. Transitar com o veículo derramando ou lançando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando. Poderá acarretar multa e apreensão do veículo para regularização. Veja bem, a apreensão do veículo deixou de existir desde 2016, tá? 2015, 2016. Então, a apreensão de veículo não existe mais. Professor, mas eu vejo o policial chamando o guincho, levando o veículo. Pois é, aquilo ali é remoção. A apreensão não existe mais. A apreensão de veículo não existe mais e há muito tempo. Já tem uns 8 anos isso. Então, essa aqui está fora. Multa e remoção do veículo para regularização? Ah, professor, agora sim, apareceu remoção, ó. Então seria essa? Não é, e eu vou dizer por quê. A remoção, que é colocar o veículo no guincho e levar para o pátio, é só quando não dá para regularizar o problema ali. Imagina, ele está derramando combustível, ou então vazando óleo lubrificante do motor, ou seja lá de onde for. O policial vai abordar esse veículo, vai fazer a autuação, que vai virar uma multa depois, e não precisa levar ele para o pátio, chamar alguém de levar para o pátio. Não, esse veículo não sai daqui enquanto você não resolver esse problema. Ele não pode continuar transitando, derramando combustível ou óleo para a pista fora. Isso é perigoso. Então, não chega a acontecer a remoção, não, tá? E outra dica, a remoção, em 90% das vezes, quando você vê isso na prova, vai estar relacionado a estacionamento irregular. Não é o caso aqui, né? Que está derramando ou lançando sobre a via, então está fora. Vai dar multa e retenção. Ó, multa, retenção e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Gente, com a CNH só acontecem duas coisas. Aliás, uma, né? É o recolhimento da CNH. Não existe retenção de CNH, apreensão de CNH, não existe isso não, tá? Tá fora. Multa e retenção do veículo para a regularização. Perfeito, é isso aí, ó. Tá multado, porque o veículo está aqui derramando combustível ou óleo na pista, e ele vai ficar retido, é no local. Não precisa chamar guincho, não. Ele não sai daqui enquanto você não resolver o problema. Então, letra D é a resposta. Mais um aí sobre infrações e penalidades, que diz o condutor que, numa via arterial sem sinalização regulamentadora de velocidade, transitar a 30 km por hora sem causa justificada, comete infração de natureza leve, média, grave ou não comete infração? O que vocês acham? Aí, meu querido, entra aquela questão. Se você transitar em velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via, sem causa justificada, prejudicando o fluxo, a fluidez, é infração de trânsito de natureza média, tá? Vou repetir. Se você transitar em velocidade inferior à metade da máxima. Mas aí percebam que a questão aqui está citando o tipo de via, ó, via arterial. Falou que o cara está a 30 por hora. Para você saber se ele está em velocidade inferior à metade da máxima, você tem que saber qual que é a máxima para arterial. Você sabe? Não. Então você vai guardar esse macete aqui, ó. T de tem, A de alguém, C de chupando, L de laranja. Tem alguém chupando laranja. Só isso, tá entendendo? Não tem problema não, só guarda isso. Na frente do T você vai colocar 80 e vai descendo 60, 40. Tá vendo? Tá caindo de 20 em 20, ó. Isso aqui é a velocidade, tá? Para cada letrinha dessas, ó, 80 por hora, 60 por hora, 40 por hora. Na última vai cair para 20, professor? Não, na última cai só 10, aí 30. Tem alguém chupando laranja? 80, 60, 40, 30. Pronto. Esse tem alguém chupando laranja, você guarda com facilidade, não guarda? Isso aqui são as iniciais que dão nome às vias. A via arterial começa com a letra A. Então você já sabe que a arterial é essa, ó. Qual que é a velocidade máxima dela? 60 por hora. Qual que é a mínima? 30 por hora. Só é infração média se ele estiver em velocidade inferior
a metade da máxima, que no caso seria menos de 30. A quanto que ele estava? Transitando a 30. Então, quer dizer, ele não estava em velocidade inferior. Ele estava exatamente na velocidade mínima permitida. Então, ele não comete infração de trânsito. Se ele tivesse a menos de 30, aí seria infração de natureza média. Beleza? Guardou essa aí? Complicada? Volta à questão. Assiste mais umas 2 ou 3 vezes. Isso aí é uma mini aula com macetaços. Vale uma nota essa questão aí, hein? Uma nota para o professor Ronaldo aqui, né? Ajuda aí. Questão sobre infrações e penalidades. Transitar durante o dia em rodovias fora do perímetro urbano e pistas simples, sem usar a luz baixa, é infração. Então vamos lá, tem algumas informações nessa questão que só vai fazer sentido para quem conhece a legislação de trânsito. Então, transitar durante o dia. Está de dia. E aqui está falando de luz baixa. Luz baixa é farol baixo, tá? É porque o código de trânsito fala farol, né? Ele fala luz. Luz baixa. Farol baixo. Aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha. De dia? Acender farol? Para quê? Pois é. E nas rodovias, em alguns casos, é obrigado você usar o farol baixo durante o dia. Só vai ser obrigado a usar o farol baixo durante o dia nas rodovias se for nessa condição aqui, ó, fora do perímetro urbano, quer dizer, não é dentro de cidade, porque às vezes a rodovia está passando por dentro da cidade, então naquele trecho de rodovia ali, você não é obrigado a manter o farol baixo aceso, tá? Ah, tem uma rodovia que passa dentro da minha cidade. Naquele trecho dentro da cidade, que é dentro do perímetro urbano, você não é obrigado a usar o farol baixo. Agora, se for fora do perímetro urbano, fora da cidade, naqueles trechos que ligam uma cidade a outra, né? Aí você está na rodovia, tem que acender o farol. Mas tem uma outra condição. Tem que ser pista simples. Se for pista dupla, uma pista para ir, outra pista para voltar, não confunda com faixa, não, tá? Faixa, quando tem mão dupla, é uma pista só com a linha amarela no meio, de um lado dela vai carro, de outro vem carro. Aí é mão dupla. Eu tô falando de pista dupla, são 2 pistas, tem um canteiro central no meio, tá? Se for pista dupla, não é obrigado a manter o farol aceso durante o dia. Agora, é pista simples, uma pista só. Ainda que seja de mão dupla, mas é pista simples. E é fora do perímetro urbano. Então tem que manter o farol baixo durante o dia. Se não mantiver, é infração de trânsito. E a infração o quê? É isso que ele está querendo saber aqui. E aí vem aquele macete. Professor, eu tenho uma dificuldade enorme em saber se a infração é leve, média, grave ou gravíssima. Mas isso é normal, porque são mais de 500 condutas infracionais. Decorar isso tudo é complicado, né? Então, um macetinho aqui que aplica aí umas 60% das vezes. A cada 10 vezes que você usar esse macete que eu vou ensinar aqui agora, umas 6 funciona, tá? Umas 6. Você vai observar se a conduta aqui oferece risco direto à segurança ou à vida. Veja bem, eu esqueci de acender o farol. Estou lá transitando fora do perímetro urbano, pista simples com farol apagado. Isso oferece risco direto à segurança ou à vida? No meu entendimento, não. Indireto, talvez, porque por falta do farol ali, alguém possa não ver o seu carro e colidir frontalmente com ele. Agora, risco direto, assim, não usei, já está... Não vejo, não. Se oferecesse risco direto, seria infração grave ou gravíssima. Mas como não oferece risco direto, vai ser leve ou média. Nesse caso, é média, tá? O farolzinho deixou de usar o farol. Isso vale para moto, para carro, tá? Para ônibus. Deixou de usar o farol ali conforme deveria, infração média. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Transitar pela contramão de direção nas vias de mão única constitui infração de trânsito de que natureza? Veja bem, transitar pela contramão pode ser gravíssima ou pode ser grave. Se a via que você entrou é de mão única, imagina, tem uma via e essa via só vai carro, tá? Tem a faixa aqui divisória, só vai carro. E aí você veio daqui, ó, e entrou na contramão. Essa via aqui é de mão única e você entrou na contramão.
a infração é gravíssima. Agora, se ela fosse de mão dupla, imagina que eu tenho aqui uma via, nessa faixa de trânsito vai carro, nessa vem carro. Só que aí eu virei, entrei aqui na contramão e fiquei na contramão. Aí seria infração grave. Sacou? Perceba que se eu tivesse entrado nessa via, mas pegado a minha mão aqui bonitinho, eu não estaria cometendo infração nenhuma. Agora, como eu entrei na contramão e a via de mão dupla, aí seria infração grave. Agora, sendo via de mão única, é gravíssimo, o negócio é mais embaixo, tá? Primeiros socorros. Para acionar o órgão policial por conta de um sinistro ou acidente ocorrido numa BR, deve-se ligar para o número. Aí é o seguinte, órgão policial é o 190, que é a PM, no caso, por ser numa rodovia, seria Polícia Militar Rodoviária Estadual, né? Ou BPRV também. O certo é que é Polícia Militar, é a Polícia Estadual, né? E tem a Polícia Rodoviária Federal, que é isso aqui, ó, PRF. PRF. Isso. Qual das duas que eu aciono? Isso aqui é COBOM, que é o bombeiro. Não é a autoridade policial, né? Tira isso daqui que sobrou. Isso aqui é o SAMU. Também não é a autoridade policial. Policial é o 190 e o 191. Qual que eu ligo aqui, hein? BR é uma rodovia federal. Olha o BR de Brasil, federal. Se eu estou numa rodovia federal, tem que acionar a PRF. Se eu tivesse numa rodovia estadual, aí seria um MG 115, 116, não, 111, eu conheço MG 111. O ARJ, que é lá do Rio de Janeiro, ou a AES, que é do Espírito Santo, ou a SP, que é de São Paulo, ou a AM, que é do Amazonas, ou a RO, que é de Rondônia, ou a RR, que é de Roraima, ou a SE, que é do Ceará, ou a AL, que é do Alagoas. Você sabe qual que é a sigla que representa o seu estado, né? Então você aí, que é de cada estado, você sabe. Se tem a sigla do estado, é rodovia estadual, aí você aciona a Polícia Militar. Agora, se tem o BR, meu amigo, é de Brasil, aí é federal, você aciona a PRF pelo número 191. Questões sobre meio ambiente, cidadania e convívio social. Isso entra tudo no mesmo bololô aí. A utilização democrática do espaço trânsito requer que seus usuários façam alguma coisa, tem um espaço aqui para ser preenchido. Esse democrática pode parecer uma palavra... É comum, né? Todo mundo já ouviu falar de democracia, democrático, mas eu sei que muitos não sabem exatamente qual é o significado disso. Então, utilização democrática, o que quer dizer? Uma utilização igualitária, onde existem direitos e deveres e todos respeitam isso, inclusive respeitam uns aos outros, tá? Isso é democrático. Bora lá. Então, para que a utilização democrática do espaço do trânsito requer que seus usuários sejam amigos? Então, quer dizer que para a gente ter um bom convívio no trânsito, a gente precisa ser amigo. Eu ser amigo do outro motorista? Não, não necessariamente. Pode ter um inimigo meu no trânsito, mas eu tenho que agir de forma democrática ali no trânsito em relação a ele. Então, não quer dizer que eu tenha que ser amigo da pessoa para que essa utilização democrática aconteça, não. Teria, então, que eles tenham os mesmos gostos e costumes? Absolutamente não. Às vezes o cara é de outra religião, torce para outro time, ele gosta de pescaria, eu não gosto, ele gosta de futebol, eu não gosto. Sacou? Não tem que necessariamente ter os mesmos gostos e costumes. Inclusive o trânsito tem muito disso, né? No trânsito acontece muita confusão por isso. Porque quem utiliza o trânsito são pessoas de gostos e costumes totalmente diferentes, pessoas de comportamentos diferentes, de visão diferente do mundo. E nós que estamos nos habilitando agora, a gente precisa disso, de ter essa concepção, para poder não chegar lá e cair na pilha e arrumar confusão no trânsito, né? É diferente quando você está no grupo do seu grupo de amigos, lá no final de semana, jogando futebol, uma sinuca, um baralho. Ali são pessoas que têm mesmos gostos e costumes. A chance de acontecer uma confusão naquele grupo de pessoas dos mesmos gostos e costumes é muito menor do que no trânsito. Então, o trânsito tem muito disso, tá? Mas não quer dizer que a gente tem que ter os mesmos gostos e costumes. Aliás, não tem. Os motoristas não têm os mesmos gostos e costumes. Ainda assim, a gente precisa
fazer uma utilização democrática do espaço trânsito. Letra C, que concordem com a forma de pensar dos outros? Também não, eu não sou obrigado a concordar com a forma que os outros pensam. Eles pensam de um jeito, eu penso de outro, mas isso não pode ser um impedimento para que o trânsito seja utilizado de forma democrática. Letra C está fora. Se respeitem mutuamente, esse mutuamente quer dizer uns aos outros. Uns aos outros. Aí sim, eu tenho que respeitar o outro condutor, o outro usuário da via, seja um ciclista, um motociclista, um pedestre, um cadeirante. Aí sim, letra D de dado é a resposta. Questãozinha aí sobre processo de habilitação. Um condutor habilitado na categoria D pode dirigir o quê, hein? Veículos com 2 unidades tracionadas. Unidades tracionadas são aquelas unidades que são puxadas. Imagina uma carretinha que você engata atrás do carro. Aquilo é uma unidade tracionada. Imagina aquela parte de trás de uma carreta. É uma unidade tracionada. Imagina um trailer que está sendo puxado por outro veículo. É uma unidade tracionada. Você pode tracionar uma unidade com a categoria D. Agora, 2, não, meu amigo. Imagina lá, tem o carro e 2 reboquezinhos, né, daquele, 2 carretinhas engatadas atrás. Não pode. É no máximo uma, tá? Só a única categoria que permite tracionar 2 ou mais unidades é a categoria E, tá bom? Essa aqui está fora. Veículos com, no máximo, 3.500 kg de peso bruto total. Não é verdade. Com a categoria C, você já poderia conduzir um veículo com mais de 3.500. Imagina com a D que está acima da C. Então, com certeza, não é no máximo 3.500. Categoria D não tem esse limite, não. Esse limite aqui de no máximo 3.500 é para a categoria B, sacou? E essa aqui só para a categoria E, né? Já tinha falado antes. Vamos colocando aqui para a gente tirar isso daqui para não confundir. Então aqui também está fora. Veículos com mais de 8 lugares? Sim, a categoria D te permite conduzir veículos com mais de 8 lugares, tá? E a partir da D, que você D ou E já pode dirigir veículo com mais de 8 lugares. Até a C, você até pode exceder os 3.500 de peso bruto total, mas com a categoria C você não pode dirigir um veículo com mais de 8 lugares. Depende disso. Sacou? E aí com a categoria D já pode. Vamos colocar o D aqui. Veículos de 2 rodas. Você pode dirigir veículos de 2 rodas? Não. Veículos de 2 rodas é moto, motoneta e ciclomotor. Tem que ter categoria A. Professor, mas quem tem D não está acima da A e não pode dirigir um veículo de 2 rodas? Não pode. As categorias, elas se sobrepõem a partir da B. Por exemplo, quem tem C, ele tem C e tem B. Não precisa aparecer lá na carteira dele que ele tem B, não. Se tem C lá, já subentende que ele tem C e B. Se ele tem D, significa que ele tem D, tem C e tem B. Se ele tem E, significa que ele tem E, tem D, tem C e tem B. Mas a A, meu amigo, a A é uma categoria exclusiva. Tem que aparecer lá na sua habilitação. Então, o policial, olha lá, tem D aqui. Ele pode dirigir veículo de 2 rodas? Não pode. Para ele dirigir veículo de 2 rodas, ele teria que ter A, D. Ou A e alguma coisa, A, B já serviria 2 rodas. Tem que ter a letra A na carteira dele, tá? Então, aqui está fora. Letra C é a resposta. Questões sobre infrações e penalidades. Um condutor que teve a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Essa é a definitiva, né, gente? Ela foi caçada. Esse caçada não é caçada de procurada, não, tá? Estou caçando a minha carteira aqui. Esse caçando a carteira é com C cedilha, não é com 2 S's, não. Tá? Esse caçar de procurar seria outra coisa totalmente diferente. O caçada aqui significa que a sua habilitação vai ser retirada de você e você não vai tê-la mais de volta. Existe o recolhimento da habilitação, existe a suspensão do direito de dirigir, que depois devolve a carteira. Agora, quando chega nesse ponto aqui, caçada, acabou, essa aí você não vê mais. Já era, tá? Então, aqui a questão está dizendo isso. O condutor que teve a sua CNH caçada poderá requerer, ou seja, solicitar uma reabilitação após 1 ano, 30 dias, 2 anos ou 6 meses. Aí é questão de decorar. Quem teve a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, definitiva, caçada, fica 2 anos de molho
Para depois, então, poder ir lá no Detran e falar assim, ó, minha CNH tinha sido cassada, mas já passaram 2 anos, eu quero tirar outra. Pode, Detran? Aí ele fala, pode, agora pode. Só depois de 2 anos, beleza? Letra C, a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. Um condutor que teve a sua PPD cassada, PPD é a provisória, é a habilitação provisória. Cassada quer dizer, perdeu, não vai ter mais essa habilitação de volta. Detran falou, opa, dá essa PPD para cá. E ainda eu vou estender a pergunta aqui, por que a PPD é cassada? Porque o camarada cometeu infração grave ou gravíssima. Ou então foi reincidente em infrações médias. Lembra disso? Pois é. Com a PPD, meu amigo, é 1 ano que você fica ali em observação. Se você cometer qualquer infração grave, qualquer infração gravíssima, a PPD é cassada. O Detran não entrega a sua CNH depois, a sua definitiva. E vira para você, não, você cometeu infração grave aqui, não pode. Cometeu infração gravíssima, não pode. Ah, não cometeu grave nem gravíssima, mas foi reincidente em infrações médias. Reincidente é quando comete mais de uma infração média. As leves não contam, tá? Esquece as infrações leves. Só reincidência em média. Se isso acontecer, ele não vai entregar sua CNH, vai falar, sua PPD foi cassada, você não é mais habilitado. Nesse caso, para você requerer ou solicitar a reabilitação, somente após 6 meses, 1 ano, imediatamente ou 2 anos. Eu sei que teve gente que marcou 2 anos. Sabe por quê? Porque quando a CNH é cassada, a gente tem que ficar 2 anos de molho para pedir a reabilitação. Mas aí, meu amigo, é só quando é a carteira nacional de habilitação, a definitiva, tá? Com a carteira provisória, não tem desse negócio de 2 anos, não. Se a provisória foi cassada, você chegou lá no Detran, o Detran, minha provisória já fez 1 ano, me dá a CNH, aí o Detran falou, tem infração grave para você aqui. Infelizmente, a sua PPD foi cassada, você não tem CNH, não. Não vou emitir CNH para você, não. Imediatamente, você pode pedir a reabertura ou a abertura de um novo processo de habilitação para você tirar uma nova PPD. Ficar com ela 1 ano e, se não cometer nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente média, aí pegar a CNH. Então, fique atento a isso. Em carteira provisória cassada, imediatamente você pode começar a tirar outra. Agora, CNH cassada, tem que ficar 2 anos de molho para começar a tirar outra. Anotou aí, né? Questão sobre mecânica. Para que se preserve a boa aderência dos pneus com o pavimento ou com asfalto, é necessário aderência à capacidade de atrito ou que os pneus têm de agarrar, se prender no pavimento, no asfalto. Quando eu falo agarrar, não é agarrar igual no toleiro de lama, não, tá, gente? É se prender, porque o pneu tem que prender no asfalto, senão o carro sai deslizando na curva, né? Então, para manter a boa aderência, é necessário o quê? Manter os pneus calibrados conforme a orientação do manual do fabricante? Lindo, ok. Vai lá no manual e olha, o que o manual recomenda de calibragem para os pneus dianteiros, para os pneus traseiros, com o veículo em lotação máxima, ou então com ele vazio. Tudo isso tem variações ali, você vai lá conforme o manual e vai calibrar conforme o manual orienta. Certamente vai ser essa a resposta. Fazer a limpeza dos pneus diariamente. Olha, o manter os pneus limpos, né? Vai lá, lava, passa um pretinho, coisa e tal, nem é uma coisa que interfere diretamente aqui na boa aderência, não, tá? Ainda mais diariamente. A pessoa, todo dia você tem que ficar lá limpando pneu? Não faz muito sentido, não. Substituir as rodas originais por outras que você entenda ser mais seguras. Veja bem. Você entende que uma determinada roda é mais segura do que as originais. Originais, em que foi o que o fabricante colocou. Aí você vai lá e substitui. Claro que não, isso é um absurdo. Aquele veículo foi estudado, projetado, engenheiros analisaram ele para construí-lo da forma mais segura possível. Aí você vai lá, por intuição, ou porque você acha que uma roda é mais segura do que as originais, você vai substituir. Claro que isso não faz sentido, né? Utilizar somente pneus de marcas tradicionais. Já pensou? Só os caros. Aqui tem uma casca de banana. Somente é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que eu ensino quais são as cascas de banana. Se você não estuda com a gente, vem estudar com a gente, que é para você passar cheio de macete no nosso curso, tá? Quando aparece uma casca de banana numa questão, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso, ela é falsa.
Claro que você não é obrigado a usar só pneus tradicionais. Você pode usar pneu que ninguém nem conhece a marca, mas se for um pneu de qualidade boa, problema nenhum. Letra A é a resposta. Para se preservar a boa aderência dos pneus do pavimento, é necessário manter os pneus calibrados conforme a orientação do manual do fabricante. Linda essa alternativa, sem questionamento.